madrugada de 14 de maio de 1983, na Califórnia, parecia seguir o ritmo letárgico das noites típicas na rodovia 405. O asfalto, iluminado apenas pelas luzes intermitentes dos postes e pelos faróis solitários, era o cenário de milhares de trajetórias anônimas que cruzavam o estado. No entanto, por volta de 1 da manhã, 2 patrulheiros rodoviários notaram algo que rompeu a monotonia da patrulha. Um Toyota Celica marrom que zigue-zagueava de forma perigosa, cruzando as linhas divisórias com uma hesitação que sugeria embriaguez profunda. Ao acionarem as sirenes e as luzes vermelhas, os oficiais não podiam imaginar que aquele simples ato de rotina estava prestes a desmascarar um dos predadores mais letais e organizados da história dos Estados Unidos. Quando o veículo finalmente parou no acostamento próximo a Mission Viejo, o motorista que desembarcou não parecia um criminoso perigoso. Randy Kraft era um homem de aparência comum, com óculos de aro fino e uma expressão de calma quase perturbadora, apesar de exalar um odor de álcool. O que aconteceu nos minutos seguintes congelaria o sangue dos patrulheiros experientes. Ao olharem para o banco do passageiro, viram um jovem que parecia estar dormindo pesadamente contra a porta. Era Terry Gambrell, um fuzileiro naval de apenas 25 anos, ainda vestindo parte de seu uniforme militar. No entanto, Gambrell não estava dormindo. Seu corpo estava sem vida e ainda quente, apresentando marcas brutais de estrangulamento e sinais de uma tortura sádica que desafiava a compreensão imediata daquelas autoridades. A reação de Kraft diante da descoberta do cadáver foi o primeiro sinal real de sua natureza sombria. Ele não demonstrou pânico, remorso ou surpresa. Ele permaneceu gélido, observando a movimentação policial com a frieza de quem analisa um simples erro de cálculo em uma planilha de dados complexa. Aquele homem parado à beira da rodovia era Randy Kraft, uma figura que a sociedade conhecia como um consultor de computação brilhante e um cidadão acima de qualquer suspeita. Para o mundo exterior, Kraft era a personificação do sucesso intelectual. Graduado com honras em economia pela prestigiada Claremont Men's College, ele possuía um QI considerado de gênio, situando-se muito acima da média populacional. Sua carreira na área de computação era ascendente, trabalhando em projetos técnicos que exigiam uma mente analítica e meticulosa. Além de sua competência profissional, ele era politicamente ativo em sua comunidade, tendo trabalhado em campanhas e mantendo uma vida social que o colocava em círculos de influência respeitáveis. Como um ex-militar da Força Aérea, ele possuía uma aura de disciplina e respeito inerente. Nada em sua fachada pública sugeria o monstro que operava nas sombras. Kraft era o mestre do disfarce social, usando sua inteligência superior para construir uma máscara de normalidade tão perfeita que lhe permitiu caçar vítimas por mais de 10 anos sem ser detectado. A verdadeira extensão de seu mal começou a ser revelada quando os investigadores vasculharam meticulosamente o seu Toyota Celica. Escondido sob o tapete do banco do passageiro, exatamente onde o corpo de Gambrell descansava, eles encontraram um pequeno bloco de notas que se tornaria uma das peças de evidência mais macabras da história: a lista de pontuação, ou The Scorecard. O caderno continha 61 entradas codificadas, escritas com uma caligrafia precisa e organizada. Termos enigmáticos como Hideout, Marine Headless e Portland Blood não eram anotações aleatórias, mas sim troféus mnemônicos de cada vida que ele havia ceifado.
Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte-nos nos comentários de onde você está assistindo. A lista sugeria que a escala de seus crimes era monumental, muito além do que qualquer investigador poderia ter previsto naquela noite fatídica na estrada. A curiosidade que o caso desperta é profunda e inquietante. Como um homem com tamanha capacidade intelectual pôde dedicar sua vida a atos de tamanha barbárie? O contraste psicológico era absoluto e aterrorizante. Kraft não era o típico assassino desorganizado, movido por impulsos cegos. Ele era um predador que planejava cada movimento com a precisão de um engenheiro de software. Enquanto o mundo via um profissional de TI bem-sucedido e respeitável, as estradas da Califórnia conheciam sua faceta sádica e implacável. Ele se tornou conhecido como o estrangulador de rodovias, um título que ele compartilhava involuntariamente com outros criminosos. Mas Kraft se destacava pela longevidade de sua matança. A magnitude do caso indica que ele pode ser um dos assassinos em série mais prolíficos da história americana, possivelmente superando nomes famosos como Ted Bundy. A descoberta da lista indicava que dezenas de famílias viviam no escuro, enquanto o responsável por suas perdas vivia uma vida de prestígio, provando que o mal mais perigoso é aquele que usa um sorriso amigável para circular livremente entre nós. A compreensão da trajetória de Randy Kraft exige um mergulho nas raízes de uma mente que, desde o início, operava em uma frequência distinta da maioria. Nascido em Long Beach e criado em um ambiente de classe média estável, Randy nunca deu sinais óbvios de desvio comportamental durante a juventude. Pelo contrário, era o orgulho de seus professores. Sua capacidade acadêmica era excepcional, culminando na graduação com honras em economia pela prestigiada Claremont Men's College. Lá, ele não era apenas um estudante dedicado, mas um jovem que demonstrava liderança, envolvendo-se com o corpo de cadetes e com a política partidária. Kraft possuía um intelecto afiado, com um QI que o colocava entre os indivíduos mais brilhantes de sua geração, uma ferramenta que usaria para construir a máscara perfeita de sanidade e sucesso. Essa inteligência superior foi o alicerce de sua evolução como predador. Ao contrário de outros assassinos que dependiam de emboscadas violentas, Kraft refinou a arte da manipulação. Ele compreendia a vulnerabilidade humana e sabia como explorá-la. Seus alvos preferenciais eram escolhidos com precisão: homens jovens, fuzileiros navais em bases da Califórnia ou caronistas nas rodovias ensolaradas. Para essas vítimas, Kraft não representava uma ameaça. Ele era o homem erudito, o profissional de computação bem-sucedido que oferecia um momento de descanso ou uma bebida. Sua aparência inofensiva era seu maior trunfo, permitindo que ganhasse a confiança de militares treinados antes mesmo que percebessem o perigo iminente dentro do seu veículo. Uma vez que a confiança era estabelecida, o modus operandi sádico entrava em cena com uma ferocidade que contrastava com sua calma exterior. Kraft era mestre no uso de substâncias para anular qualquer resistência. Utilizando misturas de álcool e medicamentos como o Valium, mergulhava suas vítimas em um estado de semiconsciência, onde permaneciam indefesas, mas cientes do horror. O que se seguia eram torturas de uma natureza tão extrema que desafiavam os limites da descrição forense. Kraft não buscava apenas a morte, buscava o controle total e a degradação absoluta do corpo. As marcas deixadas nos corpos encontrados em acostamentos revelavam um sadismo que deixava investigadores veteranos em choque, incapazes de compreender como um ser humano poderia infligir tamanha crueldade. A geografia de seus crimes era vasta. Atuando na Califórnia, Oregon e Michigan, Kraft aproveitava viagens de negócios para expandir seu campo de morte. Essa dispersão era uma escolha estratégica deliberada.
Ao cruzar fronteiras estaduais e jurisdições de condados, explorava as lacunas de um sistema policial que ainda era fragmentado. Cada estado lidava com seus desaparecimentos de forma isolada, sem suspeitar que um único homem unia aquelas regiões distantes. Kraft movia-se como um espectro pelas rodovias, um nômade do caos que retornava à sua vida organizada em Orange County após cada incursão letal. O scorecard, aquele bloco de notas encontrado em seu carro, era o diário mnemônico dessa jornada. Cada uma das 61 entradas era um enigma que guardava um segredo terrível. Termos como hideout, que se referia a uma vítima perto de uma trilha, ou Marine Headless, que descrevia a condição pavorosa de um fuzileiro, serviam como gatilhos para que Kraft revivesse seus crimes. Ele não guardava nomes, mas a essência do sofrimento que causara. Para ele, as anotações eram troféus de uma inteligência que se julgava invencível, onde cada código representava uma vida apagada com a mesma frieza com que deletava uma linha de código em um programa. Durante essa década de terror, o sistema esteve perto de detê-lo, mas as falhas institucionais e a habilidade manipuladora de Kraft o mantiveram livre. Em meados da década de 70, foi questionado por autoridades, mas sua fachada de cidadão respeitável o salvou. A polícia, sem acesso a tecnologias de DNA ou perfis psicológicos modernos, era enganada por sua própria percepção do que um assassino deveria parecer. Kraft não era o estereótipo do criminoso, era o colega de trabalho brilhante. Essa dissonância permitiu que a caçada silenciosa continuasse, enquanto as famílias das vítimas permaneciam sem respostas, sem saber que o responsável por suas tragédias estava planejando sua próxima entrada na lista fatal. O processo judicial que se seguiu à prisão de Randy Kraft em 1983 não foi apenas um julgamento comum, mas um dos capítulos mais exaustivos e complexos da história jurídica da Califórnia. Iniciado formalmente em 1988, o processo durou meses, custando milhões de dólares e testando a resiliência de jurados e familiares das vítimas. A montanha de evidências apresentada pela promotoria era esmagadora e irrefutável. No centro de tudo estava o Toyota Celica de Kraft, que se revelara uma verdadeira cápsula de horror, contendo fibras, manchas de sangue e pertences pessoais que ligavam o consultor de computação a uma trilha de corpos deixados por 3 estados diferentes. Embora a acusação tenha focado em 16 assassinatos específicos para garantir uma condenação sólida, a sombra da lista de pontuação pairava sobre o tribunal como um espectro silencioso e acusador. Investigadores sabiam que aqueles 16 casos eram apenas a superfície de uma tragédia muito maior. Cada código na lista era um troféu mnemônico, uma lembrança perversa de um momento de domínio absoluto sobre outro ser humano. As 61 entradas sugeriam um rastro de sangue extenso, transformando jovens desaparecidos em vítimas esquecidas. Autoridades acreditam que o número real ultrapasse 60 mortes, tornando Kraft um dos predadores mais letais e organizados da história americana. Dentro do tribunal, Randy Kraft desafiava qualquer tentativa de encontrar um traço de remorso em suas expressões. Ele mantinha uma postura gélida e uma arrogância intelectual que parecia zombar da solenidade do processo jurídico. Kraft negava cada crime com uma convicção perturbadora, usando seu intelecto afiado para tentar desmoralizar testemunhas e questionar cada detalhe técnico das provas forenses apresentadas pela acusação. Sua defesa tentou construir a imagem de um homem injustiçado por coincidências infelizes,
mas o peso dos fatos e o corpo do fuzileiro Terry Gambrill encontrado em seu carro tornavam qualquer narrativa de inocência impossível de ser sustentada diante de mentes racionais e jurados atentos. Em 1989, o veredito finalmente ecoou na sala de audiências. Culpado de todas as 16 acusações de homicídio, além de crimes de sodomia e mutilação. A sentença foi a pena de morte. No entanto, o sistema judiciário provou ser um labirinto lento e tortuoso para as famílias que buscavam encerramento. Kraft foi enviado para a prisão de San Quentin, onde permanece até os dias de hoje. Atualmente, aos 79 anos, ele é um dos prisioneiros mais idosos do corredor da morte, tendo passado décadas esgotando recursos e assistindo aos debates políticos sobre a validade da pena capital. Ele vive hoje em uma cela pequena e isolada, mantendo um silêncio absoluto sobre as outras vítimas de sua lista macabra. O legado deste caso para a criminologia moderna é profundo e fundamental para a segurança pública atual. A trajetória de Kraft serviu como um catalisador para mudanças na forma como as polícias estaduais compartilham informações críticas. A facilidade com que ele cruzava fronteiras para matar evidenciou falhas na comunicação entre jurisdições que operavam de forma isolada na época. A partir de sua captura, sistemas de bancos de dados como o CETICAP tornaram-se essenciais, permitindo que padrões de crimes fossem detectados antes que a contagem de corpos atingisse números alarmantes. A tecnologia que Kraft tanto dominava em sua vida civil foi, ironicamente, aprimorada pelo Estado para garantir que outros predadores não consigam mais operar na invisibilidade por tanto tempo. A história de Randy Kraft nos obriga a olhar diretamente para o abismo da natureza humana e suas complexidades. Frequentemente, esperamos que o mal seja monstruoso e reconhecível à distância. Mas a realidade nos ensina que a inteligência e o status social são as máscaras mais perfeitas para a barbárie. A máscara de sanidade que ele usava era tão espessa que até mesmo amigos próximos custaram a acreditar na natureza do monstro que habitava seu interior. Ele não era um pária social, era o vizinho educado e o colega brilhante. Essa dualidade é um lembrete sombrio de que a maldade não precisa de sombras quando pode vestir um sorriso cordial e circular livremente entre nós. Ao refletirmos sobre este caso, fica a pergunta final para sua análise: o quanto realmente sabemos sobre as pessoas com quem cruzamos diariamente nas estradas da vida? O caso de Kraft é um alerta permanente sobre as faces ocultas da sociedade moderna. Deixe sua opinião nos comentários. A justiça tardia ainda é válida, ou seu silêncio sobre as demais vítimas é sua vitória final. Curta e compartilhe este vídeo para honrar a memória das vítimas e garantir que essas histórias não sejam esquecidas pelo tempo.